Sabe o que você e um caminhoneiro têm em comum? Provavelmente nada. Ainda. Um caminhoneiro sabe que a carga em alta velocidade não é só inconveniência, é crime e muitas vezes pode resultar em morte. E ele sabe que isso é responsabilidade civil. Hoje você vai aprender 4 nós que eles utilizam para deixar essa carga mais firme e nunca ter esse problema. E antes disso você vai entender por que aquele elástico é uma gambiarra e pode te custar caro. Esse é o tipo de coisa que um pai ensina para um filho antes da primeira viagem, saber como amarrar uma carga, como saber se está seguro e não depender da sorte. Ninguém me ensinou isso, eu aprendi observando e hoje eu vou passar para frente. Isso aqui é o elástico de bagageiro. É o item mais vendido para fixar carga no Brasil. E também é o mais perigoso, que é muito mal usado. Eu nem tenho isso aqui na minha casa, por isso que eu separei pela imagem, tá? Mas o elástico funciona de tensão contínua. Ele estica e tenta voltar, o problema começa quando você pega a estrada. Alta velocidade, a carga balança, pula, se acomoda no espaço. E cada vez que isso acontece, o elástico perde um pouquinho da tensão. Aí aquilo que você achava que estava firme começa a balançar sem você perceber. E o problema maior não é a tensão, é o gancho. Esses ganchos de metal, eles se abrem. E aí eles ficam, qualquer balanço, qualquer solavanco forte, ou freou, esse gancho vira um míssil, cara. É um projétil. E assim, tem registro de cegueira causada por gancho soltando no rosto de quem amarra. Não é exagero. A cinta parece mais séria. E pode ser, se for a cinta certa. O problema é que a maioria do que se vende no mercado não tem certificação de carga como essa daqui. Cinta boa tem a WLL impressa, que é Working Load Limit, que é a carga de trabalho segura. Cinta barata não tem isso aqui. Você não sabe o quanto ela aguenta porque ninguém testou. Mas tem outro problema que a certificação não resolve. O material sintético degrada com calor, ultravioleta, atrito. Um dia de sol forte amolece a fibra e pode reduzir a resistência até 30%. O atrito com a borda de metal da carroceria corta as fibras internas que você nem vê por fora. Aí a cinta parece nova, mas está comprometida por dentro. E a catraca, bom, essa parte mecânica aqui, quando ela é mal operada, trava pela metade, parece firme e solta com a vibração. Mas em contrapartida, se você tem uma cinta boa, você consegue ir ajustando essa tensão ali pela catraca e acaba travando da maneira correta, tá? Esse item, ele serve como um item de segurança complementar, tá? Então, além da corda, se você quiser usar para fixar alguma parte que de repente com a corda você não alcança, com a catraca você consegue. Aí a velha e boa corda de poliéster ou de nylon de boa qualidade não tem ponto mecânico de falha. Não tem gancho, não tem catraca, não tem fibra sintética que você não se vê ela se degradando. E aí com os nós certos ela mantém a tensão mesmo com a acomodação da carga. Porque você pode reapertar em qualquer ponto sem desfazer nada. O mais importante é que você consegue inspecionar visualmente. Corda com problema aparece. Cinta sintética comprometida você não vê. Agora que você entende o problema, nós vamos para a solução. São 4 nós, cada um com uma função específica. Você não precisa saber todos para sempre, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai guardar. Vai ter as ferramentas certas para nunca mais depender da sorte. Vai do simples ao complexo. Começa com a base que todo sistema vai usar. O primeiro deles é o nó de laço, ou bowline. É um nó de ancoragem. Ele cria um laço fixo que não aperta e nem escorrega. É utilizado por bombeiro, por alpinista e aí vai. Qualquer um que fixa uma carga usa esse nó como ponto de partida. A característica mais legal dele é que mesmo depois de uma viagem longa, que a carga sacudiu, você consegue desfazer ele com 2 dedos bem rápido. Só quem já lutou para tirar o nó de uma corda sabe como é importante ter esse nó. Vamos lá, vocês vão entender agora porque chama nó de laço. Primeiro, pega 2 dedos e faz justamente um laço. Pega a parte de baixo, interna da corda, passa a ponta final e depois é só ir ajustando. Puxa e tá feito. Tá vendo que ele fixa? Ele não vai nem para frente nem para trás. É o nó que mantém essa posição por mais que você puxe ou empurre o nó. O marinheiro usa no mundo todo. É um nó muito, muito versátil. Por isso que a gente começa com esse nó. Bom, para desfazer também é super fácil. É só puxar. Ele é bem simples de desfazer, mesmo quando a tensão está muito forte. Vou fazer agora devagar, então. Pega os 2 dedos, faz o laço, puxa a parte interna da corda de baixo aqui, ó. Vai fazer o laço aqui. A ponta da corda, onde você quer prender, você ajusta na distância que você quer, tá vendo? Ajustou aqui e vai puxando a parte de baixo, a parte maior da corda. E aí, fechou o laço, pronto, tá firme. Pode puxar com vontade que não tem problema. O legal desse nó é que você pode usar para unir 2 cordas diferentes. Então, usar o mesmo princípio, tá? Então, faz o laço, pega a parte de baixo aqui, abre esse lacinho aqui, pega a ponta da outra corda que você quer unir, passa na parte interna lá do laço, segura tudo e vai puxando.
Uniu aqui, ó, todas as cordas, segurou, puxa, e aí agora é só testar, ver se tá bem presa. Cara, isso aqui é muito útil quando você precisa unir duas cordas de uma maneira bem firme. E para desfazer é o mesmo princípio do bowline no começo, é bem fácil. E aí, aprendeu? Esse laço que você acabou de fazer, ele é a âncora do sistema todo. Ele é o ponto de partida por ele que a gente vai começar a fixar a carga. O segundo é o nó de caminhoneiro, esse que dá o nome pro vídeo todo. É o nó mais usado pelos profissionais de transporte no mundo todo. O motivo é simples, ele gera vantagem mecânica. O que isso significa? Significa que conforme você puxa, você precisa de metade da força do que você usaria normalmente. Pensa numa polia, você puxa a carga, recebe o dobro de tensão. É essa física que faz esse nó ser o mais utilizado na estrada. Eu vou te mostrar duas versões desse nó. Uma básica e uma mais complexa. Isso já resolve 80% das situações do dia a dia. Bom, vamos lá para a versão básica então. Tudo começa do mesmo jeito. Começa primeiro fazendo aquele laço, só que dessa vez a gente vai puxar ele até o final. E aí ele vai fazer uma espécie de alça. Tá vendo? Vem aqui, firmou, maravilha. Aí você já vai ter passado a ponta da corda pelo gancho e depois vem e passa por aqui, por dentro da alça, tá vendo? Vai até o final da corda, esticou e aí passa de novo. Isso aqui é o que vai fixar esse nó, tá? Esse nó aqui, ele não é tão fácil de desfazer, mas ele é um ajuste muito bom, tá vendo? Na hora que a gente puxar aqui, ó, você vai ver a tensão que vai ficar isso aqui, ó. Ela puxou, ajustou. Se você puxar com bastante força isso aqui, você vai ter um travamento excelente. Aqui eu vou dar um exemplo de como se fosse uma caçamba. A gente começa então com o bowline de um lado da caçamba, passa a corda por cima da carga, tá? Então passa por cima da carga, passa num gancho, faz o laço, ela passa no gancho, passa a ponta da corda dentro do laço, passa a corda novamente dentro do laço e trava. Na hora que você fizer esse travamento aqui, já vai deixar bem firme. E para finalizar, o nó ajustável que a gente vai aprender mais no final do vídeo aí, para dar todo aquele fechamento excelente, nota 10. Viu na demonstração como ficou a tensão da corda conforme eu puxava? Tenta fazer isso depois para você entender o que eu estou falando. Você vai ver que nenhuma corda elástica aguenta essa tensão por 10 minutos na estrada. A segunda versão do nó de caminhoneiro é a versão ajustável. Para fazer esse nó, o princípio é o mesmo. Começa com o bowline, passa a corda pela carga, depois você passa pelo gancho aqui embaixo e agora é onde começa, tem que prestar bastante atenção. Tá vendo que a gente abre aqui? Pega a corda de dentro, estica ela, você vai deixar mais ou menos um palmo, um pouquinho mais, tá? E aqui você vai pegar como se fosse uma orelhinha e vai virar nessa direção. Ela só vai funcionar se fizer nessa direção aqui. Passa o lacinho que você pegou aí, põe dentro desse circulinho e puxa. É aqui que vai dar o ajuste, tá? Então, ó, vai puxando aqui, você vai ver o ajuste que ela vai ter. Olha como tensiona. Isso não só da corda, mas da carga mesmo. Olha só. Ajustou, maravilha. Você já poderia até finalizar o nó aqui se você quisesse, tá? Porque como ele é ajustável, você poderia finalizar uma amarração da sua carga aqui. Só vou dar uma volta aqui para como se tivesse finalizado, para dar o exemplo para vocês. E vou desfazer, para você ver como é fácil desfazer esse nó. Aí você só vira aqui, vem nessa pontinha, empurra para dentro, já desfez. É excelente para você fazer o seu descarregamento de carga. A diferença prática é essa. Conforme você vai andando, você pode ir ajustando conforme a carga vai se assentando. Logo nos equipamentos irregulares, as próprias cargas conforme vão mexendo, aí você para num posto, faz esse micro ajuste, aperta mais um pouquinho e segue viagem tranquilo. Esses dois nós, que são os de caminhoneiro, mais aquele nó de laço, eles só são a parte inicial. O quarto e último nó é o nó de travamento. Ele também é ajustável e assim, de nada adianta você fazer o nó de caminhoneiro se ele vai ficar soltando no meio do caminho, porque a última ponta ficou solta. Esse nó de tensão garante que a corda fique exatamente no mesmo lugar. Não importa se tem vento lateral, trepidação, balanço da carga, com as frenagens. E esse nó fecha o sistema. Para começar esse nó, você passa ele pelo gancho e depois faz um lacinho. A ponta da corda você vai rolar para dentro do laço e vai passar 2 vezes assim. Passa por baixo da corda e depois dá um lacinho.
Tá vendo que eu tô pegando as duas pontas aqui da corda? Isso é muito importante para dar o ajuste certo. Depois que você puxar, ele vai ajustar o nó do jeito que precisa ficar. Olha que legal esse nó. Você ajusta quanto você quer e por mais que você puxe a corda aqui, ele não vai ceder, ele não vai ajustar sozinho. Você tem que fazer o ajuste, tá vendo? Puxou aqui e para desfazer, fácil também. Puxou rapidinho, tá solto. Vamos de novo? Agora mais devagar. Então, passa o gancho, passa a corda pelo gancho, vem com a ponta da corda, dá 2 voltas. A ponta da corda passa por baixo da maior da corda, faz o lacinho, pinça as 2 partes da corda e ajusta. Pronto, tá feito. Bem fácil, né? Bem fácil mesmo. Olha só que maravilha esse laço, esse nó para fazer ajustes aí. Esse tipo de laço também o pessoal usa muito para acampar, por ser muito versátil e você poder ajustar com facilidade aí a tensão das barracas e de outras coisas que precisam desse ajuste. Sem ele você tem 70% de um travamento profissional, com ele você tem 100% de um travamento profissional. Lembrando que você pode fazer o nó de caminhoneiro várias vezes durante a amarração. Não precisa fazer uma vez só. Você pode ter ajustes dos 2 lados. Aqui eu vou fazer para você o exemplo do nó de caminhoneiro com o travamento no final, tá? Então a gente vai fazer o nó de caminhoneiro com aquele lacinho, puxa a orelhinha, faz o buraquinho para passar o laço que você criou e aí puxa. Pronto, você já vai ter o ajuste que você queria. A partir daqui então a gente vai passar no que seria o gancho da caçamba, tá? Em 2 pontos de gancho. E aqui a gente vai criar aquele nó de ajuste que a gente acabou de aprender. Vai fazer o lacinho, vai passar a corda 2 vezes por dentro. Aí aqui a gente vai passar a parte maior, a parte que sobrou da corda por baixo. Pinçar as 2 pontas da corda e olha só que legal. Tá ajustando os 2, né? A gente tá conseguindo ajustar os 2 aqui. A gente ajusta tanto o nó de caminhoneiro quanto o nó ajustável. Antes de fechar a carroceria e ir embora, tem 3 verificações que você precisa fazer. A primeira é manual, então você vai puxar a corda e ela não deve ceder, ela tem que ficar no lugar. Se o nó não fechou direito, refaz tudo de novo. A segunda é com a própria corda e com a carga. Você precisa ver onde tem pontos de atrito, tá? Então, aonde a corda encosta, que tem muito canto vivo, canto de metal, protege aquilo com uma borracha, uma câmara de pneu, tecido, alguma coisa que vai evitar o desgaste prematuro dessa corda. E o terceiro é se não ficou nenhuma ponta solta do lado de fora da carroceria. Até mesmo do lado de dentro, esse tipo de vibração acaba ajudando a soltar qualquer nó que você não prendeu direito. Então, mantenha as pontas sempre presas e finaliza sempre o seu nó. Aí na hora de descarregar, fica fácil. Só pegar o seu nó de caminhoneiro, começa por ele. Ele vai aliviar a pressão de todo o sistema que você montou ali. Dá para aliviar também pelo nó de tensão, que é a última ponta. Lembra que ele é ajustável? O profissional que faz muitas viagens, ele precisa de velocidade na hora de descarregar. Por isso eles usam esses 4 nós. O caminhoneiro experiente não sai da garagem sem saber esses nós. Não porque é obrigação, mas porque ele sabe da real importância disso. A carga solta é um problema não só para ele, mas para todo mundo que está naquela rodovia. Autonomia real inclui responsabilidade real. E é isso aqui o que esse canal te ensina. Não só como fazer, mas por que fazer direito. Se você já usou elástico para fixar a carga e nunca soube os riscos, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos conversar, vamos entender melhor. Você conhece alguém que usa esse elástico para viagens longas? Manda esse vídeo agora. Ajuda essa pessoa a não ser responsável por um acidente. Pode ser a coisa mais útil que você vai fazer por essa pessoa hoje e por outras famílias. É como eu sempre digo, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro da guerra.